Então, dadas as justificativas, espero que todo mundo já esteja conseguindo acessar. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 144, e dessa forma a gente vai começar esse culto ao Senhor. Ações de graças pela proteção de Deus. Salmo de Davi, Salmo 144. Vamos ler o texto. Acompanhe comigo. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio, em quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele some conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas, desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas. E também do poder dos estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um novo cântico, no saltério das cordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna Davi, o seu servo. Livra-me e salva-me do poder dos estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e as nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares, que em nossos campos e que as nossas vacas andem pejadas e que não haja nelas rotura nem mau sucesso, não haja grito de lamento em nossas praças. Bem-aventurado a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Eu gosto muito desse texto porque nele está explícito, está claro, patente que Davi declarava a bênção do Senhor sobre a sua vida e a vida do seu povo. Tem muitas pessoas que querem ver a bênção de Deus nas suas vidas, mas não conseguem ser agentes de uma ação profética de bênçãos. Vou repetir. Tem muita gente que quer ver bênçãos de Deus na sua vida, mas não se coloca numa posição de ser um agente de uma ação profética na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua igreja, no seu trabalho. Em palavras mais simples, resumidamente, tem gente que quer ver bênçãos de Deus, mas não quer declarar e se comprometer com essas bênçãos. E quando eu falo declarar, não é apenas expressar palavras, como a gente diz na expressão popular, da boca para fora, mas ser um agente da ação profética de Deus é viver a palavra de Deus e permitir que ela se manifeste através da sua vida. E é exatamente isso que Davi está fazendo. Davi começou a declarar: nunca mais vamos dizer em Israel coisas ruins e declarar maldições. E ele começou a declarar bênçãos, que os nossos filhos sejam abençoados, que no nosso pasto os nossos animais comecem a reproduzir, que não haja qualquer mau sucesso em Israel, que só haja bênçãos. Eu quero te convidar nesse momento a fazer como Davi fez e a começar a declarar agora, aí na sua casa, onde você estiver, as bênçãos do Senhor. Abra sua boca agora e declare bênçãos de Deus. Declare sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu esposo, esposa. Declare sobre o seu trabalho, declare sobre a sua igreja, declare sobre o nosso país, o nosso mundo, as bênçãos de Deus. Vamos começar esse culto fazendo isso. Senhor, em nome de Jesus, como Davi, nós queremos agora declarar as tuas bênçãos. Eu declaro as tuas bênçãos sobre a minha casa, eu declaro as tuas bênçãos sobre os meus filhos e esposa, eu declaro a tua bênção sobre os meus pais, eu declaro a tua bênção, Pai, nesse momento sobre a igreja metodista na primeira região, no Brasil, especialmente a nossa igreja, a igreja da Taquara. Eu profetizo a tua bênção sobre a vida de todos esses meus irmãos
e irmãs que nessa hora estão me assistindo, estão me ouvindo e me vendo. Eu declaro a bênção do Senhor sobre todo o estado do Rio de Janeiro e todo o Brasil. Eu estou nesse momento junto com os meus irmãos e irmãs. Nós estamos nos alinhando com a dimensão profética de Davi no Salmo 144, que declarou as tuas bênçãos ao teu povo, enquanto Deus, ele via tanta possibilidade ruim. E nós também, diante de tantas possibilidades ruins, nós queremos declarar a tua bênção, queremos declarar que o Senhor se manifestará sobre a vida do teu povo, queremos declarar, Senhor, que não haverá maldições, Senhor, sobre a vida da tua igreja. Queremos declarar que sobre esse culto que prestaremos ao Senhor agora, se manifestará o teu Espírito Santo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que nenhuma interferência técnica, que nenhuma dificuldade, Senhor Deus, técnica, que nenhuma dificuldade na internet, que nenhuma dificuldade em plataformas, que nada, absolutamente nada, seja oposição para que a tua palavra chegue e alcance as pessoas que precisam chegar à tua verdade. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos louvar o Senhor nesse momento e logo após o louvor tem um desafio para você. Queremos nos render aos teus pés, Senhor. Clamar a Ti, oferecer o nosso melhor louvor e a nossa melhor adoração. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A Ti clamaremos, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim, preparado para mim, para Ti, para nós, para o Brasil, preparado para todos nós. Sempre há. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu
Jesus. Eis-me aqui. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim, para ti, para nós, para nossa família, para nossa nação. Creiamos e vivamos disso, porque veremos um novo amanhã amanhecer sobre as nossas vidas. Veremos um novo amanhã resplandecer como um sol da justiça pela manhã. O Senhor tem preparado para nós mais um dia. O Senhor tem preparado para nós a nossa vitória. Tudo pode passar, tudo vai passar, mas ainda assim a sua palavra e o teu amor não nos deixará, oh Senhor. Só o Senhor nos basta, só tua presença nos basta. Diga, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso. Só Senhor, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Nós encontramos refúgio em ti, descanso em ti. Tu és tudo que nós precisamos. Eis-me aqui. Te amamos, Senhor. Vivemos para ti. Glória a Deus, nós acabamos de cantar ao Senhor, vamos continuar cantando ainda, mas nós acabamos de cantar ao Senhor que nós nos rendemos aos pés dele e nós acabamos de declarar também que ele é tudo que nós precisamos para viver. Quero desafiar você nesse momento a um tempo de oração. Você pode orar nesse momento, ore com alguém que seja próximo a você. Nós estamos em isolamento social, mas nós, dentro de casa, obviamente, temos contato com as pessoas, temos a liberdade, pelo menos, de ter o contato com quem está dentro da nossa casa. Ore com alguém que seja próximo a você. Se você está sozinho nesse momento, assistindo esse vídeo, assistindo esse culto, coloque uma das suas mãos na altura do seu peito, coloque sua vida diante de Deus. Se você está com alguém, interceda ao Senhor pela vida dessa pessoa, ore por ela, peça ao Senhor que possa se manifestar de forma abundante na vida dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã que está ao seu lado. Pode ser seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, seu primo, sua avó, mas é seu irmão e sua irmã em Cristo. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela manifestação, Deus, da convicção na nossa alma de que Tu és tudo que nós precisamos para viver. Que para nós, Senhor, não existe vida fora, Pai, do Teu projeto, que para nós não existe vida fora do Teu caminho. Senhor, cumpre em nós Teus princípios, estabeleça em nós sempre a Tua verdade. Tu és tudo que nós precisamos para viver. Tu és o dono da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa história. Deus, sobre a vida daqueles que estão intercedendo por alguém agora próximo, Pai, revela-te na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, sobre aqueles que estão sozinhos assistindo esse vídeo, estão com uma das mãos à altura do seu peito, intercedendo pela sua própria vida e caminhada. Que o Senhor também, Pai, a partir da nossa rendição, a partir do reconhecimento de que Tu és tudo que nós precisamos para viver, manifesta-te, Senhor Deus, poderosamente nas nossas vidas. Glorifica, Senhor Deus, para sempre o Teu nome, Senhor, na nossa história.
Tu és tudo que nós precisamos para viver. Não há, Senhor, qualquer outra intencionalidade mais intensa, mais, Senhor Deus, latente na nossa vida do que a intenção, Deus, de te adorar e de servir. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Nós estamos ainda nesse tempo de ações de graças a Deus. Nós estamos num culto ao Senhor e todo culto a Deus parte do princípio de que é uma entrega da nossa vida para Ele. Nós não apenas ofertamos a Deus através de dinheiro, através dos dízimos e ofertas, mas nós ofertamos a Deus toda a glória, nós ofertamos a Deus toda a força, nós ofertamos a Deus toda a honra, ofertamos a Deus a prioridade do nosso tempo, ofertamos a Deus parte do nosso tempo nessa manhã para estudar a palavra, para cultuar, ofertamos ao Senhor também as nossas habilidades, aquelas que Ele mesmo nos deu. Tudo isso compõe uma gama de situações e de princípios que nós podemos, e de elementos de que nós podemos ofertar a Deus. Mas, obviamente, se você ofertou a sua vida a Deus, você certamente não terá qualquer dificuldade em entender que Deus espera de nós também a oferta dos dízimos e das ofertas. Então, nesse momento, eu quero desafiar você a fazer a sua contribuição, a colocar diante do Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Nós temos aí na tela, você já está quase decorando, né, esses dados aí, eu já tenho brincado sobre isso, são os dados de oferta da nossa igreja, de contribuições. Você pode aí ofertar através do seu dízimo e através da sua oferta. Você pode contribuir através de depósito no Banco Bradesco, de transferência, ou você também pode ir diretamente na igreja e fazer a sua contribuição, tá bom? Nós estamos levantando recursos exatamente além de pagar as despesas ordinárias da igreja, nós também estamos levantando recursos para fazer todo esse aparato de mídia da nossa igreja. Essa semana nós já adquirimos algumas máquinas, algumas filmadoras, 2 filmadoras, na verdade, para fazer algo com qualidade. Estamos adquirindo um novo computador, mexendo na internet da igreja, que a gente não quer mais ficar oferecendo esse nível de qualidade técnica nas nossas transmissões. É claro que a palavra de Deus é o mais importante. A palavra de Deus gritada de um megafone já surte o efeito que a gente espera. Mas se a gente pode fazer com mais qualidade, se a gente pode fazer no templo, com qualidade de som, de imagem, se a gente pode fazer com qualidade de transmissão, por que não fazer? Eu sei que isso tudo é uma corrida atrás do prejuízo, né? Porque nós já deveríamos estar à frente nisso, mas estamos correndo atrás. Então contribua, seja um participante também dessa obra, faça a sua contribuição durante essa semana. Nós vamos louvar o Senhor ainda com mais uma canção e após essa canção nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu separei algo para compartilhar com você e eu não abro mão de fazer isso. Nós vamos louvar o Senhor, essa canção nos inspira bastante a partir daquilo que Deus quer falar conosco. Faz tudo para nós, Senhor. Estou só, posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho e é bom estar contigo como um filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Estou só, posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar.
sou teu filho, e é bom estar contigo como um filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Está ao seu redor, está ao seu redor. Eu vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços de amor. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento em que eu mais quero. A hora de te encontrar. Essa é a hora, esse é o momento de encontrar. Eu vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento em que eu mais quero. Nós ansiamos, Senhor, por esse momento, por te encontrar, Senhor. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços de amor. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento em que eu mais quero. A hora de te encontrar. Senhor, esse é o momento que nós mais esperamos. A hora de te encontrar, a hora de te ver, a hora de falar contigo, Senhor. É isso que nós mais queremos, Senhor, nos encontrar contigo todos os dias. Pessoal, que benção essa música. Eu confesso que eu estou sentindo a presença de Deus desde o momento que nós estávamos na igreja, ontem gravando essa música. Eu estava sentindo a presença de Deus ouvindo essa canção. A noite de ontem, quando eu estava revendo esse vídeo dessa música, senti a presença de Deus. E nessa hora também eu senti Deus falando ao meu coração. Não é um jargão, não é uma falácia de pregador, de alguém que quer mexer com a tua emoção. Não, eu de fato sinto a presença de Deus com essa música, porque ela fala um pouco daquilo que nós tratamos hoje, mais cedo na escola dominical, que Deus se revelou através de Jesus, a sua humanidade, para mostrar que nós podemos ter relacionamento com esse Deus de perto, com esse Deus parceiro, com Deus Emanuel. E essa música retrata a intimidade de um pai e de um filho, de pais e filhos, e manifesta em associação o nosso relacionamento com Deus. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você nessa hora. Esse é o momento da palavra. Eu geralmente coloco o texto aqui na tela, vou fazê-lo, mas para quem prefere ver aí na sua Bíblia, fique à vontade, nós vamos ler João, capítulo 20,
versículos de 19 a 22. João, capítulo 20, nós vamos ler os versículos de 19 a 22. Acompanhe comigo, João 20, 19, diz assim o texto: Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Versículo 20 diz: E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Versículo 21 fala: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Para terminar, versículo 22 diz: E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Só até aí, meus irmãos e irmãs, esses versículos, de forma breve, eu poderia até ler mais versículos do capítulo 20, mas somente esses basta para que a gente possa compartilhar aquilo que eu desejei compartilhar com vocês nessa manhã. Confesso que esse tempo tem sido um tempo de muita correria, de muitos ajustes. Algumas pessoas às vezes me perguntam assim: pastor, por que o pessoal da mídia não pode ajudar o senhor e tal? O senhor às vezes fica na correria para pregar e para compartilhar lá o link no grupo. E eu digo o seguinte: nós temos um grupo de mídia para isso, mas a nossa igreja não tinha qualquer estrutura para transmissão de cultos online. Como nós não temos qualquer estrutura, não tínhamos qualquer estrutura para transmissão de culto online, não tínhamos qualquer estrutura, isso implica, então, que nós montemos essa estrutura. Enquanto a gente não tiver essa estrutura, eu tenho que ficar fazendo aqui da minha casa ou ir na igreja fazendo algumas coisas. O Ministério de Louvor vai à igreja gravar as músicas, e assim a gente vai se ajustando. Por exemplo, agora eu não estou na igreja, eu estou na minha casa. Então, enquanto nós ainda não montarmos essa estrutura, eu vou ter que ficar fazendo ainda da minha casa, e por isso que eu tenho que ficar me desdobrando. Não é falta de iniciativa do pessoal da mídia, quero aqui defendê-los, né? Porque às vezes algumas pessoas me perguntam: pastor, esse pessoal da mídia não vai fazer nada, o senhor que está correndo aí. Então, preciso justificar que tem acontecido isso. Como a nossa igreja não tinha estrutura nenhuma para transmissão de cultos online, então a gente está tendo que montar uma estrutura. E como a gente ainda não tem, está montando, eu tenho que ficar fazendo a minha casa, o Ministério de Louvor faz a parte dele, eu faço a minha parte, o Lúcio lá no som faz a parte dele, e todo mundo vai se ajustando dessa forma. Confesso que isso não é o que eu gostaria de estar fazendo, eu gostaria de só chegar aqui, pregar a palavra de Deus, dirigir o culto e pregar, mas enquanto a gente não monta essa estrutura, eu vou precisar ter que fazer algumas coisas ainda. O pessoal não pode vir aqui na minha casa, eu não posso ir na casa deles, a gente está vivendo ainda em isolamento social. Essa semana a gente vai avançar, quem sabe daqui a 2 semanas já ter os nossos cultos transmitidos em tempo real, online, ao vivo, já da nossa igreja, tá bom? Mas a palavra de Deus vai ser pregada, eu vou resumir um pouco, porque como nós avançamos 20 minutos por conta do problema inicial da transmissão, eu vou resumir um pouco o tempo, mas eu não quero abrir mão de compartilhar aquilo que eu separei para compartilhar com vocês nessa manhã. Esse texto, ele fala dos momentos posteriores, dos momentos imediatamente posteriores à ressurreição de Jesus. Jesus havia acabado de ressuscitar dos mortos, os discípulos ainda estavam sobre uma nebulosa informação de que algumas mulheres seriam ido lá no sepulcro, tinham visto os anjos falando que Jesus havia ressuscitado, alguns discípulos tinham visto Jesus, os 2 discípulos no caminho de Emaús, mas Jesus ainda não havia aparecido aos 12, aquele núcleo mais direto de discípulos, que naquele momento eram os 11, né? Porque Judas havia traído Jesus, ele já havia se suicidado, e Matias ainda não havia sido escolhido. Então, para aquele grupo mais próximo de discípulos de Jesus, ele ainda não havia aparecido. E a Bíblia fala que eles estavam
ali os discípulos estavam trancados numa casa com medo do que poderia acontecer. Afinal de contas, há 3 dias atrás, o Filho de Deus, o mestre deles, o próprio Jesus, o seu discipulador, havia sido crucificado pelos judeus e pelos romanos. Então eles não sabiam o que poderia acontecer. Eles ainda estavam no calor das últimas informações e ficaram trancados. A Bíblia diz que Jesus então apareceu dentro daquela casa, sem abrir porta, sem abrir janela. Jesus apareceu dentro daquela casa e os saudou de forma especial. E quando Jesus saudou aqueles discípulos, algumas coisas interessantes aconteceram que eu quero compartilhar com você. Perdão. Essa semana uma irmã falou comigo na igreja assim, pastor, hoje a gente fica até constrangido, né, de tossir, de espirrar. Eu falei, parece que a gente está doente, quase morrendo, quando a gente espirra ou tosse, né? Então, graças a Deus, eu não estou doente, nem quase morrendo, só engasguei mesmo. Mas vamos lá, irmãos. O que pode acontecer numa reunião onde Jesus está presente? Pergunto a você agora, o que poderia acontecer se Jesus estivesse agora dentro da sala da sua casa? O que poderia acontecer nesse momento se Jesus estivesse aí ao lado, aonde você está sentado ao seu lado? O que poderia acontecer se Jesus estivesse sentado agora aí no BRT, você que está vendo esse culto no celular com seu fonezinho de ouvido? O que poderia acontecer se Jesus estivesse agora contigo, deitado nessa cama que você está deitado? Você está deitadão ainda, vendo o culto pela sua smartphone, pelo seu smartphone, pelo seu televisor, que é smart também. O que aconteceria se Jesus estivesse nas nossas reuniões? Primeiro, nós vemos aqui que uma das características da presença de Jesus em uma reunião que se predispõe a ser uma reunião cristã, ou seja, uma reunião de exaltação ao Cristo, a primeira coisa é que a Bíblia fala que as portas estavam cerradas. As portas estavam trancadas. Jesus apareceu no meio daquela sala, daquela casa, sem que as portas fossem abertas e sem que as janelas fossem abertas. Jesus apareceu de forma extraordinária, sobrenatural, aonde os discípulos estavam. E eu me atenho muito aos detalhes do texto. A Bíblia não joga a conversa fora. Se a Bíblia diz que as portas estavam cerradas, fechadas, é porque tem uma intencionalidade com essa informação. As portas estavam cerradas, as portas estavam fechadas. Ou seja, há uma intenção de Deus de comunicar algo para a gente em sabermos que as portas estavam fechadas. Sabe por que a porta estava fechada ali? Porque está claro que os discípulos estavam com medo de qualquer influência externa. Eles estavam com medo do que os judeus e os romanos poderiam fazer com eles. Eles tinham uma promessa de Jesus, e Jesus disse a eles o seguinte: ficai na cidade, até que do alto desça sobre vocês o Espírito Santo. Fiquem na cidade até que vocês recebam outras instruções. Fiquem na cidade porque eu vou ressuscitar dos mortos. Então, embora as informações fossem para eles imprecisas quanto à ressurreição de Jesus, eles sabiam que alguma coisa poderia acontecer, ou melhor, alguma coisa certamente aconteceria. Então, eles precisavam fechar a porta. Eu quero dizer a você que se Jesus ele for convidado para estar dentro da nossa casa, se Jesus for convidado para estar dentro do que diz respeito à nossa vida, se Jesus for convidado para ser o centro da nossa vida, a primeira coisa que tem que acontecer para ele estar é que as portas precisam estar fechadas. Aí você vai perguntar, pastor, mas portas fechadas para quê? Portas fechadas para toda influência externa, para toda influência aleatória, para toda influência que não diz respeito diretamente à orientação de Deus para nós. A orientação de Jesus para os seus discípulos foi bem clara. Eu vou para o meu Pai, mas vou deixar o Espírito Santo Consolador com vocês. Vocês não ficarão sós, vocês não ficarão órfãos. Então os discípulos,
com medo de que pudesse acontecer com eles o mesmo que aconteceu com Jesus e com tantos outros que estavam sendo perseguidos, eles trancaram a porta, eles fecharam a porta. Você quer ver bênção de Deus na sua vida? Comece a fechar a porta para tudo aquilo que não tem a ver com a orientação de Deus para a sua vida. Aí você vai dizer assim para mim, pastor, isso é complicado, é complexo. Eu reconheço que a efetivação disso não é algo tão simplório. Mas primeiro você precisa começar a elencar o que não tem a ver com a orientação de Deus na sua vida e fechar a porta para essas coisas. Vou repetir, eu reconheço que a efetivação disso não é algo tão simplório assim. Mas você precisa primeiro elencar o que tira a realidade plena de Deus da sua vida e o que você precisa fechar a porta para essas coisas. Então faça uma lista. Comece a elencar, olha, isso que eu faço, eu preciso fechar a porta. Isso aqui que eu faço não tem nada a ver com a orientação de Deus para a minha vida. Esses sentimentos que eu ando tendo são advindos dessas coisas que eu ando fazendo. Então, para não sentir essas coisas, eu vou parar de fazer essas determinadas coisas. Tem gente que diz o seguinte, eu não posso controlar o que eu sinto. Talvez você não tenha condições de controlar o que você sente quando esse sentimento já se tornou avassalador na sua vida. Mas você tem condições de evitar muitos dos sentimentos que não condizem com a vontade de Deus, parando de fazer, parando de se meter em coisas que Deus não gostaria que você se metesse. A Bíblia fala que quando Caim matou seu irmão Abel, ele se apresentou diante de Deus cheio de desculpas. Sou eu o babato todo, meu irmão? Olha só que atrevimento de Caim ao falar com Deus. Sou eu babato todo, meu irmão, para saber onde ele está? E Deus falou para Caim o seguinte, rapaz, eu sei o que você fez, você também sabe o que você fez. A terra está clamando agora pelo sangue do teu irmão. E eu digo a você, Caim, que o teu sentimento estará sempre diante de você. Cabe a você dominá-lo. Então, meu irmão e minha irmã, o que Deus estava falando para Caim naquele momento é o seguinte, meu amigo, cabe a você fechar a porta, cerrar as portas para tudo aquilo que é pecado na tua vida. Então eu pergunto, o que aconteceria se Jesus estivesse agora na sala da nossa casa? Porque ele está. O que aconteceria se Jesus estivesse deitado agora ao seu lado nessa cama? O que aconteceria se Jesus estivesse sentado agora aí no seu sofá ao seu lado? Jesus entrou dentro daquela casa e se pôs no meio dos seus discípulos. Ele não entrou pela porta nem pela janela, porque estava tudo trancado. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, para Jesus estar dentro da nossa casa, para Jesus estar dentro da nossa vida, para ele estar presente, fazer presente em todo o tempo na nossa história, nós precisamos trancar a porta. Aí você vai dizer, mas aí Jesus não entra, ele não precisa de porta, ele não precisa de janela, ele não precisa de muro para pular. Ele não precisa romper qualquer limite, porque ele não tem limite, ele não conhece limite. Então, quando nós fechamos a porta, não é para impedir que Jesus entre, mas quando nós fechamos a porta, é para impedir o acesso de tudo aquilo que pode colocar em risco uma orientação de Deus na nossa vida. Vou repetir as palavras de Deus para Caim. Os teus sentimentos estão em todo momento dentro de você. Cabe a você fechar a porta para eles. Cabe a você dominá-los. Então, primeira característica de um ambiente onde Deus está presente, portas fechadas. Porque ele não precisa de porta, ele não precisa meter a mão na maçaneta, ele não precisa de janela, ele não precisa de transpor qualquer barreira, porque ele não conhece barreira. Segundo princípio, a Bíblia diz que Jesus entrou ali onde eles estavam e mostrou as mãos para eles. Mostrou as mãos, a Bíblia fala, mostrou-lhe as suas mãos. Sabe o que significa isso? Jesus estava ali atestando para os seus discípulos o seguinte, sou eu mesmo, eu estou aqui. Por quê? Porque quem tinha sido crucificado há 3 dias atrás tinha sido Jesus.
As mãos, os pulsos que foram transpassados pelos pregos romanos foram os de Jesus. Então, quando ele entra dentro daquela casa, ele mostra as mãos para os seus discípulos e diz: olha, sou eu mesmo. Sabe o que isso significa? Sabe o que aconteceria se Jesus estivesse agora ao seu lado? E quando eu falo numa condicionante, é apenas uma retórica minha, porque Jesus está ao seu lado, aí na sua casa, deitado com você nessa cama, sentado com você nesse sofá, sentado com você aí ao lado desse transporte público, onde você estiver acessando esse vídeo. E diga-se de passagem, esse vídeo está sendo transmitido na manhã, 11h40 da manhã do dia 17 de maio de 2020. Mas independentemente do dia e da hora que você acessar esse vídeo, Jesus está ao seu lado, ele está perto de você. E sabe o que pode acontecer Jesus estando ao seu lado? Primeiro, você tem que fechar portas para o pecado e para aquilo que tira você do centro da vontade de Deus. Segundo, quando Jesus está, uma segunda característica, uma segunda manifestação dele na nossa vida é que a testificação da sua presença, a materialidade da sua presença. Alguém vai falar assim, pastor, mas nós não precisamos que Deus prove nada para ninguém. De fato, nós não precisamos que Deus tenha uma estrelinha a mais no seu ombro para subir uma patente divina. De fato, Deus não precisa de uma estrelinha aqui no seu peito como militares para distinguirmos Deus com uma patente maior da divindade. De fato, Deus não precisa fazer nada para mostrar que ele é mais Deus ou menos Deus. Ele é Deus e ponto final. Antes dele nenhum outro se formou e depois dele nenhum outro haverá. Mas independentemente de Deus ter necessidade, obrigatoriedade ou não de mostrar, é um princípio, é uma prerrogativa que ele outorgou para si mesmo. Todas as vezes que ele se manifesta na vida do homem e da mulher, todas as vezes que ele está presente em uma das nossas reuniões, toda vez que ele se faz real na nossa vida, ele vem com a manifestação de testificação, ele vem com elementos que tornam claro que ele é o Senhor da nossa vida, ele vem com fatores públicos de que ele é o dono da nossa vida. Todos vão ver. Eu lembro de Abacuque capítulo 2, onde, depois de muita reclamação do profeta Abacuque, Deus falou para ele o seguinte: amigo, já que você reclama tanto, escreva a visão que eu vou te dar, a revelação que eu vou te dar. Escreva em letras garrafais, grande, para que até quem passe correndo consiga ler a visão que eu vou te dar. Ou seja, quando Deus faz alguma coisa, quando Deus está presente na nossa vida, quando Ele é real dentro da nossa existência, quando Ele é o dono da igreja, quando a igreja deixa de ser apenas um prédio que acolhe religiosos que dominicalmente se reúnem para cumprirem a sua liturgia dominical repetitiva, maçante. Mas quando a igreja deixa de ser esse prédio para ser uma agência, da missão de Deus nessa terra, o Espírito Santo se manifesta com testificação. Os sinais são claros. Os nossos cultos deixam de ser mera embromação religiosa para serem visitações plenas do fogo de Deus. Esse culto online deixa de ser mero protocolo para você dizer que a sua igreja não parou, está tendo culto, para ser a expressão da vida, do poder e da transmissão do fogo de Deus para você nesse momento. Eu não posso tocar em você agora, nós estamos em isolamento social, mas o Espírito Santo pode tocar agora a tua vida onde você está, rompendo toda angústia, rompendo toda tristeza, rompendo todo o abismo existencial, rompendo todo o indício de depressão. Ele se manifesta com sinais. Jesus disse: olha aqui as minhas mãos, sou eu mesmo. Quando nós abrigamos Jesus dentro da nossa casa, que é a nossa alma, o nosso lar espiritual, ele se manifesta com sinais. Ele disse para os seus discípulos: olha aqui, sou eu mesmo, não há dúvidas. Não há dúvida, sou eu mesmo. E Jesus quer manifestar sinais na sua vida, para que não reste dúvida de que Ele é o Deus, é o dono da tua história. Ele vai fazer isso te curando de uma enfermidade. Ele vai fazer isso restaurando a tua família.
Ele vai fazer isso abrindo portas para você num tempo inoportuno, num tempo maluco, doido, pirado como esse que nós estamos vivendo. Deus vai fazer milagres na tua vida. Nós temos visto na nossa igreja, na Igreja Metodista da Taquara, nesses dias de muita coisa ruim, nós temos visto Deus fazer milagres. Nós temos visto Deus fazendo coisas que num momento que nós considerávamos mais oportuno, nós não víamos Ele fazer. Sabe por quê? Porque Ele mostra as suas mãos quando Ele está presente, dizendo, sou eu mesmo, não há dúvida. E para não restar dúvida de que Ele é o dono da nossa igreja, de que Ele é o dono da tua vida e da tua história, Ele também está mostrando os pulsos para você nessa manhã, dizendo, eu quero manifestar sinais na tua vida. Quando nós vivemos em Deus, quando nós estamos nele, há sinais da atuação dele. Quer ver uma outra coisa? Eu tinha outras coisas para falar, mas eu vou abreviar por causa do tempo, já que nós avançamos no início. Numa outra oportunidade eu falo mais. Mas quer ver uma outra coisa que eu posso considerar? Jesus declarou para os seus discípulos o seguinte, olha, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Mais um princípio, terceiro princípio, aqui na minha contagem seria o quinto, mas eu já pulei 2, uma outra oportunidade eu falo dos outros. Mas um terceiro princípio que se manifesta quando Deus está presente. Primeiro, você tem que fechar as portas para tudo aquilo que tira você do centro da vontade de Deus para que Ele entre. Segundo, você precisa de uma vez por todas entender que andar com Deus é viver a materialidade, é viver as ações dele. Não que nós precisamos disso para reconhecermos Deus, como eu falei, ele não precisa de estrela no ombro, nem no peito para assumir uma patente maior da sua divindade. Não precisa de nada disso. Eu só vou viver com Deus se Ele fizer alguma coisa por mim. Não, você não precisa fazer essa barganha com Ele. Ele já faz porque Ele é Deus. Terceiro, para a gente caminhar para encerrar. Você quer ver o que Deus faz quando Ele está presente? A Bíblia diz, assim como o Pai me enviou, também vim vocês. Para ser uma reunião cristã, para ter a presença genuína de Jesus do nosso lado, vai ter sempre comprometimento com o reino, comissionamento do reino. Você não foi chamado para ser um agente secreto do reino, não. Você não foi chamado para ser uma pessoa que vai viver sempre escondidinho, sem que ninguém saiba para o que Deus te chamou. Não, eu falei no princípio anterior que Deus mandou Abacuque escrever em letras garrafais. Até quem passasse correndo tinha que ler a revelação de Deus, ou seja, o que Deus quer fazer é público. 17, mais uma vez eu vou falar a data, para ficar claro que esse culto é ao vivo. Dia 17 de maio de 2020, às 11 horas e 47 minutos essa manhã. O que você hoje está envolvido em relação ao reino de Deus? Qual é o teu envolvimento hoje com as coisas do reino de Deus? Isso é muito sério. Se é reunião cristã, se Jesus vai estar no meio, se Jesus vai estar presente, vai ter que ter comprometimento com o reino. Vai ter que ter comprovação de que nós fazemos parte desse grande projeto de Deus. E uma das comprovações de que nós somos parte do reino de Deus, de que somos filhos de Deus, é de que nós estamos envolvidos com o reino dele. Oswald Smith disse certa vez que se nós estamos dizendo para todo mundo que já tivemos um novo nascimento, conhecemos a Deus, mas se nós não estamos envolvidos com evangelismo e missões, há uma grande probabilidade de nós nunca termos nascido de novo. O grande missionário Oswald Smith disse isso. E quando Oswald Smith disse isso, há muitos anos atrás, ele falou algo que reverberaria durante muitos anos e continua reverberando hoje para a nossa vida. Se eu digo que conheço a Deus, mas não estou envolvido com as coisas do reino de Deus, certamente a probabilidade de eu nunca ter tido um novo nascimento é muito grande. Ou se já tive um novo nascimento, como nós metodistas cremos, em algum momento da graça caímos. Então, em nome de Jesus, responda para você mesmo. Hoje, se Jesus estivesse aí sentado do seu lado,
certamente ele iria dizer: assim como o Pai me enviou, eu também envio você. Você ficaria constrangido com essa expressão de Jesus ou você se alegraria dizendo: Senhor, estou aqui, sou pau para toda obra? Ou será que você se constrangeria dizendo para Deus: Senhor, eu tenho algumas prioridades primeiro. Senhor, eu tenho alguns projetos pessoais de vida que eu preciso concluir. Senhor, eu estou envolvido com tanta coisa hoje que eu não tenho tempo para ser enviado como o Senhor foi enviado. Senhor, hoje eu tenho tantas outras coisas para resolver na minha vida que eu não posso dar atenção ao teu chamado. Escute, para ser uma reunião onde Jesus vai estar presente, tem que acontecer essas coisas aqui que o texto fala que aconteceu. Jesus não entrou pela janela, Jesus não entrou pela porta, porque as portas estavam cerradas, fechadas, trancadas, porque os discípulos não queriam permitir que qualquer contaminação externa entrasse ali. Eles estavam ali aguardando o cumprimento da palavra de Jesus. Quer ver Jesus entrar na tua casa? Feche as portas para tudo aquilo que tira você do foco. Segundo, quer que Jesus seja presente na tua casa? Você vai precisar entender que toda vez que ele está presente, ele mostra as mãos, dizendo: olha, eu quero manifestar sinais, eu quero fazer a igreja da Taquara crescer. Pastor, mas a gente está vivendo a pandemia, isolamento, o senhor está falando de crescimento. Meus irmãos, quem vive em isolamento social sou eu e você. O Espírito Santo é livre. Ele não diz o endereço de onde está vindo e nem ele diz para onde ele está indo. Ele é livre para fazer o que ele bem entender. E ele já provou ao longo da história que toda época de crise é época oportuna para vermos avivamentos e milagres. Ele quer fazer a tua vida ser preenchida de sinais dos milagres dele. Terceiro, você vai precisar entender que Deus quer que de uma vez por todas você e eu sejamos comprometidos com ele. Porque Jesus entrou dentro daquela casa onde os discípulos estavam e ele falou: assim como eu fui enviado, eu também envio vocês. E eu encerro, nós já estamos avançados no nosso horário, são 11h50, exatamente 20 minutos além do período que eu pretendia terminar. Eu pretendia terminar às 11h30, como nós começamos 20 minutos atrasados, a gente está, então, 20 minutos além do horário, mas a gente vai conseguir corrigir isso, se Deus quiser, para a próxima semana, esse problema do link aí. Que não foi, agora eu também quero me defender, não foi um problema meu, né? Foi um problema do YouTube aí que estava jogando o link para outros lugares. Mas a gente vai terminar agora, e eu quero terminar com o último princípio aqui, dizendo para você o seguinte: olha, Jesus, ele terminou aquela visita na casa onde os discípulos estavam falando o seguinte: recebei o Espírito Santo. Jesus soprou sobre os discípulos e declarou para eles o seguinte: recebei o Espírito Santo. Lembra que eu te falei que quando Jesus disse: olha, eu vou ter que morrer, eu vou ter que voltar para o Pai, os discípulos ficaram desesperados e Jesus falou: não fiquem tristes porque eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo da verdade. Então Jesus estava querendo dizer o seguinte: tudo que eu sou, tudo que eu represento, tudo que eu faço, o Espírito Santo vai continuar fazendo na vida de vocês. Quando Jesus, então, ressuscita dos mortos, entra naquela casa que estava com as portas trancadas, declara sobre os discípulos aquela bênção e diz: recebeu o Espírito Santo. Ele estava dizendo exatamente o seguinte: agora vocês têm a parceria do dia a dia para fazer com vocês tudo aquilo que eu fazia. Vocês não viam milagres da minha parte, o Espírito vai poder fazer milagres. Vocês não viam coisas extraordinárias acontecendo. A partir de agora, o Espírito vai fazer através de vocês. Vocês não se alegravam em ver pães se multiplicando. Agora o Espírito vai fazer através de vocês. Vocês não viam pessoas sendo curadas. Agora o Espírito vai fazer através de vocês. Vocês não viam as pessoas sendo constrangidas e se convertendo a Deus pela pregação que eu fazia? Agora o Espírito Santo vai fazer através da vida de vocês. E Jesus soprou e os discípulos receberam o Espírito Santo quando ele declarou: recebei o Espírito Santo. Então eu termino dizendo que para ser uma reunião cristã,
Se Jesus está, e Ele de fato está aí sentado do seu lado, no seu sofá, deitado na sua cama, onde você estiver, Ele está soprando sobre você nesse momento o Espírito Santo, para que você seja um agente da missão dele nessa terra. Lembre-se disso. Para ser cristão e cristã, tem que viver os princípios de João, capítulo 20, aonde Jesus entrou naquela casa porque as portas estavam trancadas. Jesus apareceu no meio deles porque as portas estavam trancadas. Jesus vai aparecer também na nossa vida quando as portas para o pecado e para tudo aquilo que nos desvia o foco estiverem fechadas. Quando nós estivermos diante dele, os sinais seguirão os que creem. Olha aqui os meus braços. Terceiro, nós precisamos aceitar o chamado. Assim como eu fui enviado, vocês também serão enviados. E por fim, nós precisamos ter contatos e buscar diariamente a presença do Espírito Santo. Vamos terminar? Vamos terminar orando. Eu quero orar nesse momento pela tua vida. Quero interceder por você e dessa forma esse culto estará encerrado. Vamos orar. Inclina a sua cabeça, ore junto comigo. Senhor, muito obrigado pela tua presença constante na nossa vida. Muito obrigado, Deus, porque essa não é a casa onde os discípulos, os 11, estão reunidos, mas essa é a casa onde eu estou habitando, onde eu estou aqui, onde a minha família está. Senhor, a casa desse meu irmão e dessa minha irmã não é a casa onde os discípulos estão, mas é a casa onde eles habitam. Agora, Deus, aonde tiver um homem ou uma mulher assistindo, vendo essa mensagem, que o Senhor também se manifeste aí próximo, perto deles, e que haja nesse momento a manifestação da tua paz, as portas fechadas para o pecado, portas fechadas para tudo aquilo que nos desvia o foco, e que ao mesmo tempo, Senhor, as tuas mãos sejam apresentadas como símbolo dos sinais que o Senhor quer fazer na nossa vida através dela, para que todos saibam que tu és Deus acima de todas as coisas. A tua palavra diz que os sinais seguirão os que creem, e nós cremos o teu nome, estamos habilitados e habilitadas para vermos os teus sinais nos seguindo. Senhor, para a glória do nome de Jesus, nós aceitamos o teu chamado, queremos ser agentes da tua missão mesmo nesse tempo, queremos falar da tua palavra para muitas pessoas. E por fim, Deus, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, assim como o Senhor soprou sobre os teus discípulos naquela manhã. O Espírito Santo sopra sobre nós também agora o teu Espírito, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida. Fique atento, nós estamos reajustando a programação da nossa igreja por ocasião da escola dominical que foi inserida. Hoje nós tivemos aula às 9 horas e por isso o horário do culto às 10h30. À noite nós vamos sempre entrar às 7 horas, no domingo às 19 horas, de 7 às 8, 1 hora de culto. De 7 às 8 nós vamos ter culto, e geralmente na igreja de 6 às 8, no culto online nós temos 1 hora, 1h10 de culto. Então vamos começar a transmissão às 7 horas. E na quarta-feira a nossa live tradicional no Facebook. A live no Facebook nunca dá problema, a gente está lá sempre, às quartas-feiras, 7h30, trocando ideia, orando e conversando sobre a palavra de Deus. Abençoa quem está próximo a você aí nessa hora. Dessa forma, esse culto estará encerrado e nós estamos habilitados e habilitadas para prosperar em todas as coisas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e que o Senhor te conceda a paz. Quem acolhe essa bênção, diga glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor te abençoe. Até logo mais às 19 horas.